Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo a respeito da nossa estadia no Palisades Resort em Orlando. Então se você não viu o primeiro vídeo, a minha dica é vai até lá, dá uma olhadinha e depois volta aqui para o segundo vídeo, tá bom? Bom, eu vou tentar ser o mais rápida possível e vou contar um pouquinho do que foi a nossa estadia. Nós fizemos a nossa reserva pela Booking.com alguns meses antes. Eu precisei fazer uma alteração no meio do caminho, diminuir alguns dias e constava que eu não conseguiria alterar essa reserva porque o resort já estava lotado, mas era uma reserva para diminuir a quantidade de dias, teoricamente seria bom para eles, né? E eu não consegui fazer isso, escrevi para eles, o hotel me respondeu dizendo que já havia feito a modificação, só que na minha reserva continuava a data antiga. Enfim, por 2 vezes eu escrevi, eles informaram a mesma coisa, e então eu resolvi ligar para a Booking, que prontamente alterou a minha reserva e em relação a isso deu tudo certo. Se vocês derem uma olhadinha nas fotos que a Booking coloca, realmente tudo que tá nas fotos tem lá. Claro que tudo muito mais antigo, né? Porque a gente sabe que as fotos dão uma embelezada, dão uma melhorada, aumentam tudo, mas no geral é isso mesmo, tá? Uma das nossas frustrações não é nem porque a nossa intenção era usar, mas porque a gente acredita que muita gente vai com essa intenção e se é vendido como um serviço, né? Como algo que o hotel fornece, tem que estar funcionando ainda mais numa alta temporada. E foi o caso da jacuzzi, que não estava funcionando em nenhum dos dias em que a gente esteve lá, tá? No entanto, o hotel nos atendeu muito bem, como vocês viram no primeiro vídeo, quarto muito amplo. E tem a questão da limpeza. A minha dica é, se você gosta de um quarto limpo e arrumado, não dependa das camareiras do hotel. Como vocês viram, nós encontramos um presentinho embaixo da cama que prova que as coisas são arrumadas muito por cima. E se isso acontece, eu não quero nem pensar na questão higiênica, né? Box, banheiras, vasos sanitários. Então você pode tanto pagar uma taxa para ter uma limpeza diária com a mesma equipe do hotel, ou você mesmo pode ir lá num Walmart, num Publix, num Target, comprar os produtos de limpeza que são muito baratos e você mesmo fazer a limpeza da maneira como você gosta e confia. Mas os nossos problemas em relação a Palisades não são esses. Na verdade, a gente teve um problema sério com a questão de pagamento, tá? Nós chegamos no dia 26 de dezembro de 2016 e no check-in a China nos atendeu, fez toda a soma, né, das taxas, da taxa de resort, todas as somas que só são feitas na hora, nos passou o valor total e fizemos o pagamento 50% em cash, 50% em cartão de crédito, tá? Até aí, tudo ok. Nós até ganhamos um upgrade, porque a nossa reserva era para 2 quartos e como na hora parece que todos estavam em arrumação e tudo mais, a gente acabou ganhando um quarto de 3 quartos. Eu até estranhei que a gente teve uma reserva com valor um pouco menor, mas são taxas, impostos e eu acreditei que fosse em relação a isso, acabei não questionando. E então, alguns dias depois da nossa chegada, creio que 2 dias depois, nós estávamos jantando até que a gente recebe um SMS no celular dizendo que havia uma compra não aprovada de $1.275. Bom, nervosismo à parte e descobrir o que tinha acontecido, achar que era o cartão clonado e tudo mais, quando a gente conseguiu finalmente falar com a operadora de crédito, descobrimos que na verdade era o Palisades Resort tentando fazer esse débito. Apesar da gente ter feito o aviso viagem, que autorizaria qualquer compra no cartão, por segurança e para nossa sorte, a administradora do cartão não aprovou. No mesmo dia nós chegamos no hotel, tentando entender o que tinha acontecido, nem o funcionário sabia nos dizer. Ele disse que ia conversar com a China, que fica no período da tarde, horário em que haviam tentado fazer, até porque ela tinha feito, né, a nossa reserva. No dia seguinte eu passei no balcão
Ninguém tinha o que dizer, ninguém tinha o que falar, mas o funcionário que me atendeu disse que era para eu ficar tranquila, que eles não tentariam de novo, porque aquele valor era indevido. Enfim, confiamos na palavra do funcionário e no mesmo dia, durante a tarde, novamente, o meu noivo recebeu SMS no celular avisando que haviam tentado de novo passar um valor de $1.275. Nós ficamos super nervosos porque a administradora do cartão falou: olha, a gente pode bloquear, mas se a gente bloqueasse o cartão, como é que a gente usaria durante a viagem? E a gente estava só no começo da viagem. A gente conta com imprevistos e uma série de coisas, a gente não poderia depender só de cartão pré-pago e de dinheiro. Optamos por não bloquear o cartão, obviamente, tentar resolver diretamente com o hotel. Naquele mesmo dia voltamos lá, novamente não sabiam dizer pra gente o que tinha acontecido, então eu deixei um bilhete pra Chayna pedindo que ela me desse um esclarecimento ou que alguém me respondesse. E como a gente se desencontrava, a gente passava o dia inteiro fora, a gente só chegava à noite, quando a gente reclamava de manhã e chegava de noite, já era outro funcionário. Então eu tomei essa atitude de deixar o bilhete, mas também não tive retorno. E aí o funcionário que me atendeu à noite falou que não sabia, procurou pelo balcão, não achou o bilhete, mas disse que iria averiguar a situação. Mas que eu ficasse tranquila, porque eles não tentariam passar de novo. E aí eu disse: bom, se vocês tentarem passar a terceira vez, o nosso cartão vai ser bloqueado, a nossa viagem vai acabar aqui e vocês vão nos prejudicar. Bom, pessoal, novamente a gente não teve um retorno, só pediam muitas desculpas, não sabiam o que estava acontecendo e tudo mais. A gente acreditou na palavra do funcionário, que disse que não era pra gente se preocupar, e cerca de 3 ou 4 dias depois, a gente já tinha até esquecido dessa história, até que houve um débito, aí então autorizado no cartão, de $571. E então, aquele dia assim, a gente ficou muito nervoso, porque até então haviam sido tentativas que o banco não autorizou, então estava tudo bem, mas dessa vez não, havia autorizado. E aí a gente teve uma baita dor de cabeça, né? A gente estava na entrada de um dos parques, perdemos mais de 1 hora. Enquanto meu noivo ligava para o cartão de crédito, eu ligava para Booking, resolvi colocar Booking para interceder, porque no balcão a gente não estava conseguindo resolver. E aí finalmente um atendente foi muito atencioso. As 2 vezes que eu precisei falar com a Booking, realmente eu não tive problemas. O atendente prontamente ligou para o hotel e me passou um e-mail dizendo com quem havia conversado, qual era o nome do gerente e que esse funcionário me daria retorno o mais rápido possível. Nesse meio tempo eu também escrevi para o hotel e aí eu tive sim um retorno do funcionário dizendo que ele havia entendido que na verdade havia uma diferença de $95 que não tinha sido cobrado no nosso check-in, que a Chayna tinha feito a conta errada e que esse valor seria estornado juntamente com a cobrança da taxa e que se eu tivesse alguma dúvida eu poderia falar com ele ou com o gerente. Porém, o horário do gerente nunca batia com o horário que a gente estava no hotel, mas naquele dia eu cheguei à noite, falei com o funcionário, ele disse que havia passado a situação para o gerente, mas que ainda não tinha tido um retorno. Pois é. Enfim, a gente já estava quase indo embora já do hotel, e aí eu falei para eles: olha, eu preciso resolver isso. Eu sei que um dia antes da gente ir embora, por acaso a Chayna estava lá, tinha trocado o plantão dela, e aí eu mostrei tudo para ela, o que tinha acontecido. Ela na hora pediu 1000 desculpas, disse que também não tinha entendido, que não era ela que tinha passado e queria resolver. No mesmo momento ela emitiu um recibo, né, de refund pra gente, tirando a diferença dos $95. E aí é aquele momento em que a gente brasileiro fica muito triste, né? Porque não tem erro. No momento em que eles dão a palavra de que a coisa está feita, ela realmente está feita. A gente foi embora com esse recibo.
ela nos garantiu que em 48 horas a gente teria o reembolso e realmente, como era um final de semana, realmente em 3 dias, 4 dias apareceu na fatura do cartão o reembolso. Então, a gente aqui no Brasil a gente briga tanto, né? Às vezes para ter uma correção de conta, enfim, por conta de serviços desse tipo, às vezes a gente tem que tomar medidas judiciais e lá a palavra do cliente vale muito. No mesmo momento ela pediu desculpas, assinou o recibo e 4 dias depois a gente já tinha o reembolso. Mencionei tudo isso porque eu acho que quem vai ficar lá, se puder pagar com dinheiro, eu acho mais confiável. Falo isso em relação à limpeza também. Mas o quarto em si, como vocês viram, é grande, tudo funcionou. A localização dele é o seguinte: ele, para quem vai com família e que quer ter um pouquinho de conforto e que pretende às vezes fazer day off no hotel, essas coisas, eu acho que é muito legal. Mas ele é longe, ele fica atrás da Disney, ele fica atrás do Hollywood Studios. Para dirigir à noite é deserto, mas tem um super Target perto, tem comércio perto, tem Publix perto, tem 2 postos de gasolina, um na esquina da rua do Palisades, na Avalon Road. Então, assim, por mais que ele esteja longe, tem muito comércio perto, isso é bacana, tá? Tem opções de compras, as gift shops, tem várias em volta, porque você passa por Kissimmee, Celebration, e depois você chega a esse bairro. Então, para quem quer ficar perto da Disney, ele é uma boa. Para quem gosta de ficar perto da International Drive ou da Universal, SeaWorld e tudo mais, ele já fica um pouquinho mais longe, já fica distante. No entanto, a gente só sentiu que era um pouquinho ruim à noite, principalmente quando o GPS dava um caminho por dentro do bairro para a gente evitar os pedágios. A gente pegava umas ruazinhas muito escuras, dava um pouquinho de medo, mas no entanto nada que tenha prejudicado a nossa viagem, e aí vai do gosto de cada um. Quem gosta de ficar perto da Disney é uma boa, quem gosta de ir para Disney Springs e tudo mais é muito bacana, é perto. Para quem gosta de ficar mais lá para cima, aí realmente acho que não vai curtir muito não. Então essas são as minhas dicas e agora vocês vão ver algumas fotos que eu coloquei no final do vídeo também, tá? Tem mais algumas imagens para quem ainda não viu o primeiro vídeo, eu deixei um pouquinho nesse vídeo também, tá bom? Até mais, tchau, tchau!